Fala galera, tudo bem com vocês? É isso aí pessoal, hoje vocês vão entender por que não se deve comprar um smartphone novo antes de ver esse vídeo. Vamos lá pessoal, eu importei meu primeiro smartphone, essa semana ele chegou, certo? Eu comprei pelo AliExpress, mas tem outras lojas como Banggood e Gearbest que são ótimas para importar da Ásia, certo? Eu acabei optando pela AliExpress pelo fato de na Banggood e na Gearbest tinha acabado o estoque, certo? O aparelho que eu importei foi o Lenovo Zook Z2. Mesmo sendo da Lenovo, que é a dona da Motorola, certo? Que é vendida aqui no Brasil. Mesmo assim, esse aparelho da Lenovo não veio para o Brasil, certo? Não trazido pela própria marca, mas sim por meio de importação. O modelo que eu escolhi foi o Zook Z2 Plus. Tem o Pro também. Existe o Lenovo Zook Z2 Pro. O que eu trouxe foi o Plus, que é esse que está aparecendo aí para vocês, umas imagens dele, certo? Eu não estou mostrando ele no vídeo porque eu estou filmando com ele, então essa imagem que vocês já estão vendo aí, vocês já podem dar uma sacada como é a câmera frontal do Lenovo Zook Z2, ok? Bom pessoal, por incrível que pareça, o valor desse aparelho foi de R$ 570, certo? Então preço baixíssimo para o que esse produto, para que esse smartphone oferece. Inclusive, sem sombra de dúvida, o Zook Z2 e o Lyco Lemax 2 são os dois smartphones com melhor custo-benefício do mundo, não é só do Brasil. Claro, eles nem são vendidos oficialmente no Brasil, né? Mas eles são os dois smartphones melhor custo-benefício do mundo. Vocês vão entender por quê já. Então, segue aí. Além desses R$ 570 que eu paguei do valor do produto, como ele é importado, quando chega aqui no Brasil, na alfândega, a maioria deles são tributados, certo? Aqui para o estado de Pernambuco, a média de taxa costuma ser de R$ 200. Entre 150 a R$ 210, certo? Então você acrescenta isso no valor total do produto. Então eu fui taxado no valor de R$ 209 mais 570 do produto. O aparelho saiu para mim por 779, certo? Então foi primeira. Dias para chegar. Quantos dias o aparelho demorou para chegar no Brasil e chegar na minha casa? Todo o rastreio vai aparecer aí na tela, certo? Então, quantos dias demorou? Demorou em média 10 dias para chegar no Brasil e mais 10 dias para chegar na minha casa. Foram 21 dias úteis para chegar nos Correios, na verdade. Na minha casa não, porque como ele foi tributado, a gente tem que ir lá nos Correios pagar a taxa que no meu caso foi 209, fui lá nos Correios, paguei essa taxa e retirei o produto, ok? Sempre conte com a taxa, raramente não é cobrado taxa. Então, sempre que você comprar smartphone, você sempre conte com esse valor de R$ 200 a mais, que é da taxa, ok? Configuração desse aparelho. Olha só a máquina, o monstro que é esse aparelho. Esse aparelho possui o Android 7.0 já, que é o Nougat, o mais novo Android disponível. Estão em elaboração do Android O, que será o Android 8, mas por enquanto liberado oficialmente tem o Android 7, que é esse que esse aparelho já tem, tanto na ROM chinesa quanto na ROM indiana. Ele possui nada mais nada menos que o Snapdragon 820, que é o segundo melhor processador da Snapdragon. Os tops de linha do ano passado foram produzidos com esse processador. Então, aparelhos como Samsung S7, por exemplo, tem o mesmo processador que o Lenovo Zook Z2. Processador que vai rodar qualquer coisa que esteja disponível na Play Store por mais uns 2 anos, pelo menos, certo? Processador de top de linha.
E combinado a esse processador, temos a GPU gráfica, que é a Adreno 530. Também não decepciona em nada, roda qualquer jogo, ok? Mais pra frente, no segundo vídeo, eu vou fazer um vídeo aí de análise do aparelho. E o terceiro vídeo vai ser de testes de hardware. Então vou estar rodando um monte de jogos pesados aí para vocês, como Real Racing 3, GTA San Andreas, God of War, Asphalt, Mortal Kombat X, tudo isso para mostrar para vocês que ele roda tudo, hein? Temos ainda 4 GB de memória RAM. 4 GB de memória RAM. Isso mesmo que você ouviu. 4 GB de memória RAM. Para você ter ideia, se eu não me engano, Moto G5, o Play tem 2 GB de memória RAM. O Plus no máximo deve ter 3, mas eu acredito que são 2 GB também. Então veja só, são 4 GB de memória RAM. 64 GB de memória interna, são 64 GB de armazenamento que esse aparelho tem. Lembrando, infelizmente ele não possui expansão para cartão de memória, mas 64 GB dá para qualquer usuário convencional utilizar. Eu sou um usuário mais hard, eu uso o smartphone com muita frequência, mesmo assim 64 GB eu acho que dá para mim tranquilo. Meu antigo Moto X2 tinha 32 GB e também não tinha armazenamento do cartão de memória. Eu sentia falta, confesso, mas agora é o dobro de memória. Talvez seja o suficiente para mim. Ele é dual SIM, ok? Então são 2 chips de operadoras. Funciona tranquilamente no Brasil as operadoras. A câmera traseira dele é de 13 megapixels, Full HD, e ele tem a função de slow motion, que é para filmar em câmera lenta. E a câmera lenta dele é mais lenta do que alguns aparelhos que oferecem essa função por aí. É bem bacana. A câmera frontal dele, que é essa que vocês estão me vendo, ela é de 8 megapixels, Full HD também, ok? Ele tem o sensor biométrico, que é para leitura digital. Posso dizer para vocês, o sensor é super rápido, muito bom. O apelidado de U-Touch, certo? Que é o mesmo esquema que é usado no Moto G5, se eu não me engano, que ele serve como sensor e também como tecla de atalhos. Você passa para um lado, ele desliza para uma coisa. Você passa para o lado oposto, ele desliza para outra coisa. Um toque só, ele além de bloquear, ele tem uma função. Se você apertar, tem outra. Então é um botão home que tem várias funções de atalho. É bem bacana, eu tô gostando muito desse U-Touch do Lenovo Zux Z2. Para mim foi uma das coisas decisivas para escolher esse aparelho no lugar do Lemax 2, que eu tava muito afim dele. Já já eu falo mais para vocês. A tela dele é de 5 polegadas, certo? Com 16 milhões de cores. É uma tela IPS de 5 polegadas que capta 5 toques de uma vez, ok? Essa tela tá me agradando, eu tô gostando, não é uma AMOLED da vida, mas pelo preço e sinceramente tá me surpreendendo. Eu gostei bastante dessa tela. Ela possui sim Gorilla Glass, certo? A proteção Gorilla Glass, só que só a tela. A parte de trás do aparelho é de vidro e infelizmente arranha com super facilidade. E cair o aparelho é frágil, hein? Então se cair a traseira eu acho que racha certo. Por isso o mais indicado comprou o aparelho, capa na hora. Não deixe sem capinha, senão você vai ter um prejuízo. Claro, dá para importar aí sua tampa traseira e trocar aqui mesmo no Brasil. Só que não vende aqui. Normalmente você vai ter que comprar importado ou então comprar mais caro pelo Mercado Livre com alguns revendedores. Cara, mas assim, para esperar, se você for comprar importado, para esperar 30 dias com a tela quebrada, com a tela não, perdão, com a traseira quebrada é meio complicado, né? Então, melhor se fazer é colocar uma capinha aí nessa traseira, hein? Falando das outras opções que eu tinha antes de escolher e optar pelo Lenovo Zux Z2. Como eu já falei, uma das opções era o Lemax, o Lyco Lemax 2. O aparelho é um pouquinho melhor do que esse em tela, em hardware,
O hardware é bem parecido, muda, ele é melhor em tela, a tela é maior, a qualidade também é AMOLED já. E eu achei mais bonito. Eu acho o aparelho com construção de metal, os chineses em construção de metal, mais bonito do que o Lenovo Zuk C2. Só que eu acabei optando pelo Zuk no lugar do Leco, porque o Leco tá dando muito defeito no sensor biométrico. Muito mesmo. Quase todos que vêm, pelo que eu vi, tá dando defeito. Então assim, fora isso, ele funciona normal sem o sensor. Mas eu queria um aparelho com sensor biométrico, e o do Zuk Z2, além de ser o sensor, ele tem aqueles atalhos que eu já falei. Então ponto pro Zuk Z2. Eu acabei optando por isso. Além do fato dele ser mais barato do que o Lico. O Lico eu acho que era uns R$ 100 a mais, eu acredito, 100, R$ 150 a mais do que o Zuk. R$ 150 já faz uma diferença grande para um aparelho de R$ 570. Então vamos lá. Fora ele, eu tinha a opção. A primeira opção, na verdade, quando eu decidi importar um smartphone asiático, era o Xiaomi Redmi Note 4X. Eu acho muito bonito, como já falei, a construção em metal. Ele também é de metal, como a maioria dos smartphones chineses estão vindo agora, a construção toda em metal. Gosto da Xiaomi, muito, muito mesmo. Os preços, os produtos são muito bacana, a marca em si. E eu ouvia falar muito bem, certo, do Note 4. Vi vários reviews e gostei. E aí nesse meio tempo em que eu decidi, acabei conhecendo o Zuk Z2. E o hardware do Zuk Z2 é um pouquinho mais potente do que o do Note 4. O Note 4 tem 3 GB de RAM, o Zuk tem 4 GB de RAM. O processador do Zuk também é melhor, a GPU gráfica é melhor, então eu acabei optando pelo Zuk mesmo. Antes que o pessoal comece a falar e entrar com mimimi, porque é marca asiática e é Xing Ling e aquilo tudo que vocês já sabem, primeiro eu quero dizer algumas coisas para vocês que têm a mente fechada e pensam assim. A Samsung, o país de origem dela é a Coreia. A Coreia é asiática. A LG, adivinha? Coreana também. A Sony, Japão, asiática, né? Então eu acho que você não tem muito o que falar sobre marcas asiáticas, certo? Para continuar, eu ainda vou dar mais alguns detalhes para você abrir sua mente em relação à importação asiática. Os smartphones nacionais dessas marcas que eu citei, por exemplo, eles são fabricados na Ásia. E vem para cá, as fábricas aqui na verdade só montam, mas os componentes todos são feitos na Ásia, certo? Então não adianta dizer que porque o componente lá da Ásia eles usam componentes de má qualidade. Cara, teu S8, teu Galaxy S8, teu Galaxy Note, teu LG G5, ou esses aparelhos que você sonha ter, eles têm componentes asiáticos igual ao meu Zuk Lenovo. Então veja só, a prova disso é que o meu Zuk ele tem o Snapdragon 820 e a GPU Adreno 530, que é a mesma que estão rodando nesses outros aparelhos top de linha do ano passado, dessas marcas que são vendidas aqui no Brasil. E sobre o iPhone, deixa eu te dizer uma novidade. O iPhone são fabricados e montados na China. Sabe por quê? Porque lá na China a mão de obra sai mais barato, cara. Então por isso que o preço cai muito dos smartphones vendidos lá. Então agora eu vou falar para vocês aparelhos com as configurações próximas ao Zuk Z2 aqui no Brasil. E o seu preço. E adivinha qual é o que mais está próximo em questão de configuração em hardware do Zuk Z2? Galaxy S7. O Galaxy S7 tem praticamente a mesma configuração do Zuk Z2. Dentro dele praticamente as peças utilizadas são bem equivalentes, ok? Então eu vou deixar aí para vocês mostrando aí no Antutu pontuação do Zuk Z2 e do Galaxy S7, certo? Vai aparecer aqui na tela para mostrar que eles são bem próximos. Vou deixar também mostrando aqui na tela o valor, o preço que é cobrado no Galaxy S7, que é perto de R$ 1.900
é cobrado no Galaxy S7 que tem a configuração do meu Zuki de R$ 779, beleza? Então, cara, pra mim o Zuki tá valendo. O S7 não desmerecendo o S7. Eu acho o S7 um celular do caramba, mas a verdade é que os preços aqui no Brasil tão absurdos mesmo. Os preços aqui subiram demais em smartphone, não tá valendo a pena comprar smartphone no Brasil. Eu vou mostrar para vocês aí também no Atomtum, que é um aplicativo onde eles medem a qualidade dos aparelhos em pontos, falando de forma grosseira e leiga para vocês. Eles fazem os testes de hardware no smartphone e é convertido isso através de pontos. E os top, a maioria dos tops que estão nessa lista de pontos são chineses. Eu vou deixar aí o print para vocês. Vou tentar marcar aí mostrando que são chineses, beleza? Aqui no Brasil, celulares nacionais que eu poderia comprar com R$ 800 e sua configuração em relação ao meu Zuki Z2. O primeiro deles seria a opção Moto G5 Play, o Plus não, o Play, que é a versão capada do Moto G5, ok? Seria uma opção, vai estar mostrando aí na tela depois a configuração dele. A outra seria o LG K10, esses smartphones não chegam nem na metade do Zuki. O Samsung J7, ok? São esses aparelhos que eu poderia comprar no Brasil. Eu não compraria. Com esse valor, com esses aparelhos, com essas configurações, eu ia passar raiva. Pelo meu estilo de uso, eu ia passar raiva. E aí, será que valeu a pena?